Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aires de Antônio L4. No dia 2 trago um exame muito bonito para ti, que é um exame de História 1 da Universidade Eduardo Mondlane do ano 2022. O exame traz consigo 40 questões e das quais cada questão traz consigo 5 alternativas, duração de 90 minutos. Então, isso é muito importante saber o tempo que você terá que levar para resolver cada número. Então, antes de tudo, ativa o sininho de notificação se és novo e se não és novo, comenta, partilha e dê seguir. Aqui atrás vem uma parte escrita instruções, então te aconselho sempre, pela primeira vez, estar a fazer um exame de admissão, ler primeiro a instrução, o que eles estão a pedir para você poder fazer. Não só pegou o exame, já está já introduzindo, já pode tropeçar. Então, vamos começar com o número 1. Antes do número 1 vem umas pequenas palavras, diz assim: leia o texto com atenção e responda às questões que se seguem. Ok, número 1, diz assim: tomando como referência a periodização da história de Moçambique, a assinatura de acordos de fornecimento de mão de obra entre as autoridades coloniais portuguesas de Moçambique e as britânicas da ex-Rodésia do Sul, que nós já sabemos há muito tempo que é tal Zimbábue, aconteceu. É que saber que esse de acordo de mão de obra acontecer em que período? Então, se eu for ler a mulher a linha A até finalmente vai ficar a linha correta. Temos a linha A. No período posterior ao da fixação banto e posterior ao do início da luta armada. Não sei. Número B. No mesmo período em que foram introduzidas as culturas obrigatórias, também posso dizer que não sei. A linha C. No mesmo período em que se sucedeu as invasões Guni, e também digo que não sei. A linha D, no período posterior ao da assinatura dos acordos de Rosaka. Temos a linha E, no período anterior ao período em que se procurou controlar a urbanização da população africana através da introdução de passe. Então, todas as linhas que nós acabamos de ler, eu fico mais com a alternativa E, que diz no período anterior ao período em que se procurou controlar a urbanização da população africana através da introdução do passe. Então, a linha correta é a linha D. Então, passamos para o número 2. De acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, os nomes etnogeográficos Nhaja e Iau afirmaram-se em consequência. Quer saber que os nomes afirmaram em que consequência? Temos as alternativas que se seguem. Temos a linha A, do desaparecimento do estado do Marave. Temos a linha B, de guerras étnicas entre os povos das margens leste e oeste do Lago Niassa. Temos C, da chegada de mercadores portugueses à região do Lago Niassa. Esse Lago Niassa também é um dos nomes que é falado mais muito na geografia, que diz que é um dos principais lagos do continente africano, ocupando a 10ª parte lá. Então, a linha D, temos da ocupação militar portuguesa da região, do crescimento da mineração de ouro. Então, eu fico mais com a linha A, que diz do desaparecimento do estado do Marave. Por que eu falo isso? Porque no estado do Marave, mesmo do estado do Marave, falo que é a linha A porque é que dominava parte da região do Lago Niassa. Essa parte do estado do Marave não é parte da região do Lago Niassa. Então, passando para número 3. As primeiras sociedades que investiram em Moçambique estabeleciam contato legal com comerciantes provenientes da Ásia. Isso é verdade. Na segunda metade do primeiro milênio depois de Cristo. Algumas das evidências destes contactos são objetos importados, encontrados em estações arqueológicas, como, quer saber que nós sabemos que
Moçambique e outros países da África aconteceu comércios com países asiáticos, europeus e mais. Mas que marca, as marcas que dizem que aconteceu esse tipo de comércio se encontra em que estações tecnológicas, eles querem saber onde que se encontra essas marcas. Então, número 3 temos Mapuguaba e Quamba, temos número Bebeira e no Nicoadala, temos Semoatize e Matutine, temos de Chibuene e entre outros, mas a linha correta para mim é a linha E. A linha correta, para mim a linha correta é a linha D, que diz Chibuene e Chocodroba, sei lá. Então, para mim a linha correta é a linha D. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, pois irei responder cada uma das dúvidas. Vamos para o número 4. Os nomes das unidades etnolinguísticas moçambicanas surgiram em períodos diferentes. Concordo, sim. Nesse contexto, e de acordo com o livro História de Moçambique, volume, os finais do século XVI seria o período provável do aparecimento do termo da fásica do século XVI. Século XVI, estava a falar que apareceu o termo de Ndau. Ndau, que surgiu no final do século, segundo o livro que acabou de mencionar, História de Moçambique, volume 1. Então, nessa parte do século XVI surgiu o Ndau. Vamos passar para o 5. 5 diz assim, substituindo a comunidade primitiva, que foi a primeira comunidade a existir, e o predomínio da caça e da pesca, vários grupos populacionais foram chegando a Moçambique. Sim, desde há cerca de 1.700 anos, povoando gradualmente as bacias fluviais costeiras e, quase ao mesmo tempo, as costas e os planetas do interior. Também concordo. Esse processo de expansão em Moçambique ocorreu como consequência do conhecimento da agropecuária e do processo do fabrico do ferro, tendo ficado conhecido por eles saber conhecido por quê? Então, falando do número 5. Temos a linha A, penetração mercantil. Temos a linha B, checar. A linha C, expedições missionárias. A linha D, expansão banto. A linha C, cerimônias tradicionais. Então eu fico mais com a linha D, que é a expansão banto, que foi mais conhecida naquela época. Então a linha correta é a linha D, que é a expansão banto, que foi a chegada dos povos agricultores e que também eram conhecedores de ferro, que se espalharam por Moçambique, que é chamado atualmente de expansão banto. Número 6. Durante cerca de 2 séculos, ter sido o principal produto do comércio entre os portugueses e os estados dos Manutapa. O estado do Manutapa é um dos estados mais grandes. O ouro começou a perder importância a partir dos finais do século XVII. Significa que naquele tempo, antes do século XVII, o ouro tinha chamada importância. Como principal causa desta situação pode-se apontar, mas ele quer saber quais foram as causas que levaram o ouro a perder valor. Temos a linha A, o assoreamento do canal que ligava a fronteira de Sofala ao mar. Temos a linha B, a subida repentina das taxas que os comerciantes portugueses deviam pagar pelo trânsito daquela mercadoria. Temos a linha C, a revolta do Changamiro Dombo na região do Planalto. Temos a linha D, o encerramento de feitoria de Quilimane. Temos a linha E, a queda dos preços de ouro no mercado indiano. Eu fico mais com a linha... Deixa eu voltar mais. A subida repentina das taxas que os comerciantes portugueses deviam pagar pelo trânsito da queda. Eu fico mais com a linha C, a revolta do Xangamiro Domo da região do Planalto Zimbabuano.
Não sei que está correto, mas a linha correta para mim é a linha C. Porque, olha, o ouro perdeu sim valor, mas se nós for, eu fico em dúvida entre a linha C e D. A linha D, a linha C, estou em dúvida entre a linha C e E. Porque a linha E diz assim, a queda dos preços do ouro no mercado indiano. Mas o ouro perdeu valor, só não perdeu valor apenas no mercado indiano. Então ele perdeu valor no mercado em geral. Então por isso ficou a linha C. Número 7. A campanha, ou, aliás, a companhia dos Mazanéns que em 1686 recebeu o monopólio do comércio de tecidos entre Moçambique e a Índia Portuguesa. Estava sediada em. Eu sei que sabia estava sediada em. Novamente, número 7, a linha correta temos a linha A, que é Lisboa, também podia concordar, mas não. Temos a linha B, Ilha de Moçambique, também que faz parte de Moçambique. Temos a linha C, Diu. Temos a linha D, Damão. E temos a linha E, Goa. Então fico mais com a linha que eu confio mais, que é a linha B, Ilha de Moçambique. 8. Durante a penetração ao interior de Moçambique, os portugueses fundaram Sena e Tete. Isso é verdade. Sena e Tete. Fundaram Sena e Tete. Aqui estamos saber em que período temos linha no segundo quartel do século XV, mas queremos saber se na verdade a linha correta. Então, para mim, a linha correta do número 8 é a linha A. Sena e Tete foi fundado no segundo quartel do século XVI. Então, eu falei que corresponde a cerca. Yeah, muito interessante saber acerca. A linha correta, temos várias linhas, então vamos saber acerca em que ano foi fundado essas duas fetorias. Aqui tem várias linhas, mas a linha correta será qual? Será que é no segundo quartel do século XVI? Século XVI não. Temos a linha B no último quartel do século XVI, também não. D também vem 17, já é muito avançado. Temos E 18, também já é muito avançado. A linha correta é a linha C, que é na metade do século XV, que estamos a falar de 1530 até mais ou menos 1550. Vamos passar para o número 9. Segundo o livro História de Moçambique, volume 1, um dos fatores que estariam na origem do surgimento do Estado Militar do Vale de Zambé teria sido, quer saber qual foi um dos motivos que fez acontecer esse Estado se formar. Temos várias alternativas, mas vamos ver a linha A. A guerra movida pelo exército do Estado dos Minimutapa contra os prazos da margem esquerda daquele rio. Temos a linha B, o declínio do comércio de marfim na região central. Isso vai estar sentido, então vamos descartar essa linha B. Temos a linha C, o fim da autonomia administrativa, também vamos descartar. Temos a linha D, o declínio, também vamos descartar. Vamos matar essa linha, descartar. Temos a linha E, a chegada de uma nova geração de mercadores. Também vamos descartar essa linha. Então a linha correta é a linha A. A guerra movida pelo exército do Estado dos Minimutapas contra os prazos da margem esquerda daquele rio. Passando para o número 10. Passando para o número 10. Em 1607, o Minimutapa Gatse Russell concedeu todas as minas do seu estado aos portugueses. Ele tomou essa decisão. Ele dá para ver que é um traidor mesmo, que deu as suas minas para o seu inimigo. Então, ele é um traidor. Daqui nós temos que saber a linha correta. Temos a linha A. Porque o comércio com os portugueses oferecia vantagens quando comparado ao comércio com os árabes. Mentira. A linha B. Em cumprimento de uma promessa que fizera a quando do seu batismo. Eu concordo. Para alcançar os portugueses
que tinha enviado uma força militar com a missão de destruí-lo. Também vamos ver a linha D, em retribuição à ajuda militar que os portugueses lhe tinham dado para esmagar a revolta do seu opositor. Também temos a linha E como forma de obter o apoio português na luta contra a rebelião pelo seu irmão. Então, número 10, a linha correta é sem dúvida a linha. Para mim, a número 10, a linha correta bate entre duas, vamos falar de D e E. D diz assim, em retribuição à ajuda que os portugueses lhe tinham dado para esmagar a revolta do seu opositor. Então, a linha correta é a linha E, como forma de obter o apoio militar português na luta contra uma liberação. Não, a linha correta de número 10 é a linha D. D é a linha correta, segundo o que eu vejo, o que eu lembro. Então, número 11. Os eventos abaixo listados tiveram lugar durante o período da penetração mercantil estrangeira em Moçambique. Se os mesmos fossem colocados em ordem cronológica, o último seria número 11. A linha correta é a linha de a revolta do Xangamire Dombo. A revolta do Xangamire Dombo. E estamos falando aqui número. Falei para o número 12, não. Estamos no número 11. Número 11, a linha correta é a linha D. Número 12. De acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, na sequência da expansão dos exércitos de Mutota pelo Vale do Zambeze, nos meados do século XV, surgiu um novo grupo étnico que os povos locais dominavam. Número 12, quer saber que grupos surgiram? Estamos a falar de povos Karanga, que é a linha E. Número 2, a linha correta é a linha E. 13. Depois de ter chegado como simples mercadores interessados no ouro, os portugueses começaram a partir de certa altura a procurar dominar politicamente o estado de Luís Manuel Mutapa. Foi nesse contexto em que, em 1927, por exemplo, eles, quer saber o que aconteceu em 1967? E número 13, temos a linha A, batizaram o Manuel Mutapa Renite, que passou a ostentar o nome de Dom Filipe. Então, a linha número 13 é a linha A. É a linha A. 14. De acordo com o livro História de Moçambique, volume, o Sheikado de Saku foi fundado no século XVI por imigrantes oriundos. Número 14, a linha correta é E de Kiola. Aproveitar dizer que estamos sem tempo, temos 18 minutos, então vamos acelerar mais um pouco para que possa ter um vídeo não tão longo assim. Número 15. No estado dos Manuel Mutapa, durante o intervalo de tempo que ia desde a morte do Mambo até a eleição do seu sucessor, o poder era exercido. Número 15 quer saber quem exercia o poder. Número 15 quer saber quem exercia o poder. Então, vamos dizer que quem exercia o poder era a linha A. Então, vamos falar saber quem exercia o poder naquele tempo. Então, uma coisa muito estranha. Então, estamos a falar aqui em número, que saber quem exercia o poder. Então, a linha correta do número 15 é a linha A. 16. De acordo com o livro História de Moçambique, volume, os estados Marave foram fundados entre os séculos 13 a 15, provavelmente pelos migrantes oriundos. Tá bom. Então, do número 16, que saber, a linha correta é a linha C, região central do atual Malawi. Número 17. No estado de Marave, enquanto os chefes territoriais Mwini, Zico e os chefes provinciais Mambo tinham laços de parentesco com o Undi, os chefes de aldeia
como eram selecionados entre. Então, o número 16 quer saber entre. Então, o número 17, a linha correta é a linha B. 18. A decadência dos estados inclui a decadência dos estados. A decadência dos estados maravilha iniciou nos meados do século XVII e selou-se durante a primeira metade do século XVIII, com as invasões Nguni. O estado onde, por exemplo, foi invadido por forças armadas por Zagedaba Jerem, que sabia que onde foi atacado esse estado foi de 1826. Então a linha correta é a linha B. 19 e a nosso penúltimo número a responder da primeira parte. Temos no contexto da guerra de secessão que o opôs a Mauewe, Mozilla ficou a capital do estado de Gaza em Mossorese. Este fato sucedeu em ano que a capital de estado de Gaza ficou em Mossorese. Então foi que foi a linha C em 1863. Número 20 é o nosso último número. Depois da derrota que sofreu até o exército português no desfecho da revolta de Barro em 1917 a 1920, os chefes Ngunis em Makossa, que aconteceu, então a linha correta do nosso número é a linha C. Foram aprisionados e deportados pelo português pela cerca do Munhane. Então, quero que deixe seu like, comenta, partilha e qualquer explicação das respostas que eu dei neste exame, cria um grupo do WhatsApp. Então, aquele que estiver assim, é só deixar o seu nome nos comentários e irei fazer a questão de adicionar no grupo, onde poderá ter acesso a todos os conteúdos que saem muitas vezes no exame de admissão. Obrigado pelo esse carinho e desculpa por estar fazendo uma correção com muita pressa, mas estou feliz por você ter assistido ali no final. Então, deixa like, comenta. L4 agradece. Obrigado.